Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a cinesiologia e a biomecânica da coluna vertebral e do tronco. Bom, primeiramente vamos dar uma relembrada na questão da coluna vertebral e de como ela é constituída. Coluna vertebral nada mais é do que um empilhamento de vértebras, e essas vértebras então elas vão constituir regiões. A região cervical, a região torácica, a lombar e a sacrocoxígea. A região cervical ela é formada por 7 vértebras cervicais, que recebem a nomenclatura de C1 até C7. Por sua vez, as vértebras que constituem a região torácica são 12 e recebem a nomenclatura de T1 a T12. Na sequência, eu tenho a região lombar, formada pelas vértebras lombares, que recebem o nome de L1 a L5. E por fim, eu tenho as vértebras sacras e as vértebras coxígeas, que formam a região sacrocoxígea. Essas vértebras estão fundidas, né? E elas, se fossem divididas, seriam 5 vértebras sacrais e 4 coxígeas. Aqui então eu tenho novamente, só que agora de uma forma de mais fácil visualização, a divisão dessas regiões. A região cervical, a região torácica, a região lombar e a sacrocoxígea. Essas regiões, elas vão formar curvaturas específicas. Desta forma, eu vou ter uma lordose na região cervical, uma cifose na região torácica, uma nova lordose, só que agora na região lombar, e uma nova cifose, só que agora pertinente à região sacrocoxígea. Nessa última figura, a gente observa a distinção entre o tamanho dos corpos vertebrais, ok? A gente observa que o corpo vertebral de uma vértebra cervical é bem menor em tamanho comparado ao corpo vertebral de uma vértebra da região lombar. Isso se deve ao fato de que a região lombar, por se concentrar relativamente no meio do nosso corpo, é a região que mais sofre com os impactos tanto da força de reação do solo quanto da parte superior do nosso corpo. Por isso, seu corpo vertebral tem que ser maior para dissipar de uma forma mais eficiente essas forças impactantes. É interessante a gente observar que entre cada corpo vertebral, desde as vértebras lombares até as vértebras cervicais, nós possuímos discos intervertebrais. São essas estruturas cartilaginosas que diminuem, ou melhor, que distribuem melhor a força que age impactando entre os corpos vertebrais. Essa estrutura cartilaginosa ela é constituída de um anel fibroso e de um núcleo pulposo, que sempre se concentra aqui na região do meio, na região central desse disco intervertebral. Em situações do nosso cotidiano, principalmente situações que provoquem uma exigência unilateral, como a gente está observando aqui nesse trabalhador, tentando com uma pá deslocar uma pedra. Esse é um esforço unilateral. Isso pode fazer com que o núcleo pulposo, dependendo do esforço que a pessoa realize, ele se desloque da sua localidade, atravessando o anel fibroso. Quando ocorre isso, esse núcleo pulposo, ele vai comprimir nervo. E aqui a gente está vendo uma ramificação nervosa que está partindo da medula, e essa compressão nervosa vai gerar muita dor, pode provocar perda de sensibilidade ou até mesmo perda de movimento.
Nesse slide, a gente consegue observar, então, essas mesmas curvaturas, mas com um padrão que foge da normalidade. Aqui, no primeiro indivíduo, a gente vê o padrão das curvaturas dentro da normalidade. Quando eu tenho uma curvatura da região lombar exacerbada, eu vou chamar isso de uma hiperlordose lombar. Quando eu tenho uma curvatura exacerbada da cifose torácica, eu vou ter uma hipercifose torácica. Em alguns casos, pode acontecer um desvio lateral da coluna, e esse desvio é conhecido como escoliose. Aqui, no caso, a gente está vendo uma escoliose no formato de S, mas a escoliose também pode ser num formato de C. Os hábitos posturais eles vão interferir diretamente na nossa postura da coluna vertebral. Aqui a gente tem um exemplo do simples fato de estar observando o celular na posição ereta. Quando eu estou com uma angulação de 0 graus, a força que age sobre o meu crânio seria de 6 kg. Isso refere-se à massa do meu crânio em função da força da gravidade agindo sobre ele. Né? E essa massa, obviamente, é variável de indivíduo para indivíduo. Aqui é só um exemplo. Né? Quando a gente chega a uma angulação de 60 graus, a força que está agindo sobre a musculatura para manter a posição da minha cabeça chega a ser superior a 4 vezes a força inicial que atuava no ângulo de 0 graus. É o mesmo que eu observo em situações do meu cotidiano. Nós sabemos que essa é uma postura inadequada para se levantar uma carga, né? Sendo essa a postura mais adequada. E por quê? Agora, a gente observa que as forças que atuam sobre principalmente a região lombar são exacerbadas e podem provocar compressões inadequadas. Eu também observo aqui o fato da minha postura durante sala de aula interferir muito, né, em questão de sobrecarga da coluna vertebral, que vai depois interferir em músculos que são importantes para fazer essa sustentação da postura. Vamos discutir agora a respeito dos movimentos que a nossa coluna vertebral pode produzir. E aqui vamos ver primeiro a região cervical, a região do pescoço. Ela tem 3 graus de liberdade e ela pode aí produzir 3 movimentos nos planos e eixos anatômicos. Assim eu tenho aqui na figura 1 o movimento de rotação para a direita e rotação para a esquerda, que acontece no plano transverso, eixo longitudinal. Aqui na figura 2, eu tenho o movimento de flexão lateral para a direita ou esquerda, que acontece no plano frontal, no eixo antero-posterior. Eu ainda posso ter o movimento de flexão e de extensão, que acontece no plano sagital, no eixo médio-lateral. E ainda eu posso ter um movimento que combina todos esses planos e eixos, conhecido como circundução. Aqui na região do tronco, que vai envolver tanto região torácica quanto lombar, eu vou ter também na figura 1, aí no plano transverso eixo longitudinal, o fato de poder rodar meu tronco para a direita ou produzir a rotação para a esquerda. Eu também consigo fazer a flexão lateral para a direita ou a esquerda, acontecendo assim no plano frontal, no eixo antero-posterior. Posso fazer um movimento de flexão e extensão do tronco, que acontece no eixo médio lateral, no plano sagital. E ainda a combinação de todos esses planos e eixos, que produz um movimento de circundução. É interessante observar também que a região da pelve, constituída pelos ossos do quadril e pela região sacrocoxígea, pode promover o movimento de anteversão e de retroversão. O movimento de anteversão é o deslocamento anterior do quadril, enquanto o de retroversão, o de posterior do quadril. No movimento de anteversão eu posso observar um desvio acentuado na região lombar, promovendo uma hiperlordose,
e na retroversão a retificação dessa região. Por fim, eu posso ver nesse quadro as amplitudes relacionadas a cada região da minha coluna vertebral. A região que apresenta a maior mobilidade, nós observamos que é a região cervical. Logo em seguida, eu tenho a região torácica. Se eu comparar a região torácica com a região lombar, eu vou ver que para o movimento de flexão e de extensão, ela apresenta maior limitação. Flexão lateral, igual. Porém, para o movimento de rotação, ela apresenta uma amplitude de movimento muito superior à região lombar.